Capítulo 34. A alegria de cooperar com Cristo. Deus não vive para si mesmo. Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, verso 45. Pelo seu exemplo, Jesus ensinou o que significa servir. Serviu a todos, ministrou a todos. Diversas vezes ele tentou estabelecer esse princípio entre seus discípulos. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versos 26 a 28. Desde que subiu ao céu, Cristo tem continuado sua obra por meio de embaixadores escolhidos. Por intermédio deles, ele fala com as pessoas e atende às necessidades delas. Como representantes de Jesus, eles devem apelar a homens e mulheres para que se reconciliem com Deus. O trabalho desses homens foi comparado aos dos guardas. Nos tempos antigos, os vigilantes ficavam nos muros das cidades, de onde observavam postos importantes e avisavam sobre os inimigos que se aproximavam. Em momentos pré-determinados, eles chamavam uns aos outros para se certificar de que todos estavam acordados e de que nenhum mal tinha ocorrido a alguém. Cada um repetia o grito de alegria ou de advertência até que se ecoasse pela cidade. As palavras do profeta Ezequiel declaram a responsabilidade sagrada daqueles que são escolhidos como guardiões da igreja. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo e que ele morrerá, e você não falar para o dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, você estará livre da sua responsabilidade. Ezequiel capítulo 33, versos 7 a 9. As pessoas estão em perigo de cair na tentação e elas morrerão eternamente, a menos que os pastores de Deus sejam fiéis. Se os sentidos espirituais dos pastores se tornarem tão entorpecidos a ponto de eles serem incapazes de reconhecer o perigo, Deus os considerará responsáveis pelo sangue dos perdidos. Motivação maior do que o dinheiro. Os vigias nos muros de Sião podem viver tão perto de Deus e ser tão receptivos às impressões de seu espírito, de maneira que o Senhor possa trabalhar por meio deles para avisar homens e mulheres do perigo e lhes mostrar um lugar seguro. Não devem diminuir sua vigilância em nenhum momento. Ninguém deve dar um aviso vacilante e incerto. Os pastores não devem trabalhar somente pelo salário, mas porque percebem que haverá um julgamento sobre eles se não pregarem o Evangelho. Deus os escolheu, portanto, devem salvar homens e mulheres da destruição. Os que cooperam com Cristo não colocam em primeiro lugar o próprio conforto nem o bem-estar. Esquecem-se de si mesmos. Em sua busca das ovelhas perdidas, não percebem que estão cansados, com frio e famintos. Têm apenas um objetivo em mente: salvar os perdidos. Os soldados da cruz, sem hesitar, permanecem na frente da batalha. Quando o inimigo os ataca gravemente, eles se voltam para Deus em busca de ajuda e encontram força para os deveres daquele momento. Suas vitórias não os levam à exaltação própria, mas fazem com que dependam cada vez mais daquele que é poderoso. Confiando nesse poder, são capacitados a apresentar a mensagem da salvação de maneira tão enérgica que ela vibra na mente de outras pessoas. Aqueles que ensinam a palavra devem viver constantemente em contato com Deus por meio da oração e do estudo da Bíblia. Isso dará aos seus esforços um poder maior do que a influência de sua pregação. Não devem se privar desse poder.
Eles devem implorar a Deus para que o Senhor os fortaleça e toque seus lábios com o fogo vivo. Pelo poder e luz que Deus lhes dá, eles podem compreender e realizar mais do que sua mente finita acha possível. Os enganos de Satanás são mais bem-sucedidos contra aqueles que estão deprimidos. Quando o desânimo ameaçar, que o pastor apresente suas necessidades diante de Deus. Quando os céus se tornaram como bronze, para Paulo, ele confiou plenamente em Deus. O apóstolo estava aflito e angustiado, mas ouça seu grito vitorioso. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Ao ver aquele que é invisível, nosso coração é fortalecido e revigorado. Aproxime-se das pessoas. Quando um pastor apresenta um sermão, seu trabalho está apenas começando. Ele deve visitar as pessoas na casa delas e mostrar-lhes o caminho mais elevado. Que os pastores ensinem a verdade às famílias, aproximando-se daqueles por quem estão trabalhando para salvar. Cristo dará a eles palavras que tocarão profundamente o coração dos ouvintes. Paulo disse: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei que eles precisam converter-se com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versos 20 e 21. O Salvador ia de casa em casa, curando os doentes e falando de paz aos desanimados. Ele pegava a criancinha em seus braços e falava palavras de esperança e consolo para as mães cansadas. Jesus era servo de todos, enquanto homens e mulheres escutavam as verdades que saíam de seus lábios, a esperança brotava no coração deles. Ele falava com tanto fervor que suas palavras atingiam diretamente o coração com poder convencedor. Os ministros de Deus devem aprender o método de trabalho de Cristo. Essa é a única maneira pela qual podem cumprir seu dever. O mesmo Espírito que viveu em Cristo deve ser a fonte de seu conhecimento e o segredo de seu poder. Alguns pastores falham porque não dedicam toda a sua atenção à obra do Senhor. Os pastores não devem ter nenhum interesse envolvente, além do grande trabalho de levar as pessoas ao Salvador. Os pescadores a quem Cristo chamou deixaram suas redes e o seguiram. Os pastores não podem trabalhar para Deus e carregarem, ao mesmo tempo, o peso e a responsabilidade de grandes empreendimentos pessoais. O pastor necessita de todas as suas energias para cumprir seu chamado superior. Suas melhores capacidades e forças pertencem a Deus. O perigo das atividades secundárias. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Com essas palavras, o apóstolo enfatizou que os pastores precisam ser completamente dedicados ao serviço do Mestre. Não trabalham duro para ganhar riquezas terrestres. Seu único desejo é levar os indiferentes e infiéis a apreciar as realidades da eternidade. Eles podem ser convidados a aproveitar oportunidades que prometem grandes ganhos mundanos, mas respondem: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, verso 36. Satanás apresentou essa tentação a Cristo, sabendo que se ele aceitasse sua proposta, o mundo nunca seria resgatado. De maneiras diferentes, ele apresenta a mesma tentação aos pastores de Deus hoje, sabendo que os que caem nesse engano serão infiéis ao seu dever. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso.
1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Por meio de seu exemplo e palavras, o embaixador de Cristo deve ordenar aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo pode nos prover ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 e 18. O coração de Paulo ardia de amor pelos pecadores e ele colocava todas as suas energias na obra de ganhar pessoas para Cristo. As bênçãos que recebia, usava para abençoar os outros. Paulo ia de um lugar para outro, fundando igrejas. Onde quer que pudesse, ele combatia o erro e trabalhava para levar homens e mulheres ao caminho da justiça. O apóstolo decidiu que, como parte de seu trabalho, educaria jovens para o ministério. Ele os levou em suas viagens missionárias, e estes ganharam experiência de maneira que puderam ocupar cargos de responsabilidade. Mesmo quando estava longe desses jovens, ele ainda acompanhava o trabalho deles. Paulo nunca se esquecia de que se as pessoas se perdessem por ele não ter sido fiel, Deus o consideraria responsável. Cristo, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Todos os que se colocam sob a direção do grande mestre podem alcançar esse objetivo elevado. O pastor que se dedica inteiramente ao Senhor pode ter a certeza de que receberá o que precisa para levar a palavra da vida a seus ouvintes. Paulo nos deixou um retrato de sua obra na carta aos cristãos de Corinto. Como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. 2 Coríntios capítulo 6, versos 4 a 10. Não existe nada mais precioso aos olhos de Deus do que seus ministros, que vão a lugares desolados da terra para semear as sementes da verdade. Deus dá seu Espírito a eles para que tirem as pessoas do pecado e as conduzam à justiça. Deus está à procura de trabalhadores que estejam dispostos a abandonar suas fazendas, seus negócios e, se necessário for, suas famílias, para se tornar seus missionários. Muitos atenderão ao chamado. No passado, homens deixaram casa e amigos, até mesmo esposa e filhos, para proclamar a mensagem de misericórdia aos adoradores de ídolos e pessoas cruéis. Muitos perderam a vida, mas outros surgiram para continuar o trabalho. Assim, a semente lançada com sofrimento produziu uma colheita abundante. O conhecimento de Deus tem sido amplamente estendido. Se Cristo deixou as 99 ovelhas para que pudesse buscar e salvar uma única ovelha perdida, será que podemos fazer menos? Se formos negligentes e não trabalharmos como Cristo trabalhou, nem nos sacrificarmos como Ele se sacrificou, isso não significa trair nossa responsabilidade sagrada? O verdadeiro pastor deseja intensamente salvar outras pessoas. Elas devem ouvir as verdades que trouxeram ao coração essa paz e alegria. Com os olhos fixos na cruz do Calvário, acreditando que o Senhor, Salvador, estará com ele até o fim. O pastor procura ganhar pessoas para Jesus e o céu o considera participante dos que são chamados escolhidos e fiéis. Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal.
Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.